Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 3, módulo 3, Ensinos por Parábolas, roteiro 4, As Parábolas da Figueira. Neste tópico, nós vamos ver dois momentos em que Jesus ele utiliza uma figueira para fazer uma comparação. E aí vem o sentido da parábola, utilizar situações do cotidiano para trazer importantes mensagens. E Jesus utiliza a figura da figueira como um instrumento para mostrar a transformação que a humanidade precisaria e precisará passar. Vamos então conhecer as parábolas da figueira. Tópico 1, texto evangélico. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então, verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 31. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. Essas duas parábolas da figueira tratam de assuntos distintos, mas há uma relação de causa e efeito entre ambas. A primeira figueira está na fase de surgimento de novos brotos quando o verão se aproxima. Simboliza os indivíduos que iniciaram o despertamento de valores espirituais. Na segunda parábola, a figueira encontra-se noutro período, já coberta de folhagem vistosa, porém destituída de frutos. Trata-se de uma alegoria referente às pessoas que possuem algum entendimento espiritual, explanam sobre eles, mas são incapazes de produzir frutos, isto é, de exemplificarem o que pregam. A primeira árvore é apenas uma promessa, que pode ou não se concretizar em determinado período de tempo. A segunda é um projeto que se encontra em fase de execução, mas que fracassa em razão de deficiências intrínsecas. Da mesma forma, o espírito só produzirá no momento certo, depois de ter incorporado os valores intelectuais e morais. São conquistas que irão produzir frutos do bem, os quais capacitam a criatura a transformar-se em auxiliar do Pai, como anuncia Paulo, o apóstolo dos gentios, em sua primeira carta aos Coríntios. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Pelas leituras que trouxemos, percebemos dois momentos distintos em que Jesus utiliza a árvore figueira como um exemplo, uma comparação. No primeiro momento, ele apresenta a figueira após falar sobre a chegada do reino de Deus, sobre os tormentos e as dificuldades que serão enfrentadas por ocasião da chegada, que vão anteceder a chegada do reino de Deus. E para isso ele faz alusão à figueira, a árvore que, antes do verão, começa já a apresentar os seus brotos para anunciar a chegada dos frutos. E com isso ele explica que será ali o início, a demonstração de que estão se aproximando o momento da chegada do reino de Deus. Já na segunda figueira, Jesus se depara com uma árvore frondosa, mas que não está adequada para produzir frutos, não está produzindo frutos.
demonstrando então duas situações diferentes. Então, Jesus vai se valer dessa comparação das figueiras para nos dar uma lição. Essas comparações são realizadas em momentos distintos, mas elas, à luz da doutrina espírita, podem nos dar uma orientação que nos ajudará a compreender o que Jesus estava querendo nos ensinar. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 31. O registro de Lucas refere-se às provações que a humanidade está destinada a passar durante a transição que antecede a era da regeneração. Catástrofes e destruições assinarão um período de transição. Os espíritos orientadores assim se expressam. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Os sinais que definem a era de transição e a de regeneração estão simbolizados nestes versículos. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis que vós mesmos, vendo-as de pé, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Esse trecho do Evangelho de Lucas mostra as calamidades, as transformações, os tormentos que a humanidade deverá passar, até que a Terra saia da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Jesus, então, está preparando a humanidade para momentos difíceis de transtorno e de tormento. E que esses momentos, eles são o prenúncio. Não significa que, quando os transtornos estiverem acontecendo, que o reino de Deus chegou ou está prestes a chegar. Significa que é um momento necessário para que o homem chegue, para que a humanidade chegue à condição de mundo de regeneração. Isso significa, da mesma forma que os brotos, eles antecipam e são um sinal da chegada do verão em relação à figueira que Jesus usa como parâmetro, instrumento de comparação, da mesma forma são as catástrofes, as tormentas, as dores pelas quais a humanidade está passando e ainda vai passar. Eles são prenúncio, são um sinal de que o reino de Deus está prestes a ser implantado na Terra, quando aí estaremos sim diante de um mundo de regeneração. Na época de transição, a destruição abusiva que o homem perpetuou ao longo dos tempos chegará ao ápice. As forças da natureza reagirão, visto que ao lado dos agentes de destruição encontram-se também os meios de conservação concedidos pela sabedoria divina, os quais delimitam os limites do livre-arbítrio humano. É o remédio ao lado do mal. No período de transição vivido atualmente pela humanidade, surgirão não apenas os falsos profetas, mas também pessoas cujas ideias mais perturbam do que auxiliam. São as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Tudo na criação divina está submetido à lei do progresso. Ou seja, tudo está fadado a avançar e a progredir. Só que também existe uma outra lei divina chamada lei de destruição. A lei de destruição, ela pode ser melhor entendida como uma lei relacionada à transformação.
não significa que a criação ela tem que ser destruída, mas sim que determinados aspectos da criação são destruídos para que possam progredir. Assim como o espírito precisa passar pela carne e pelo processo da morte para progredir. O espírito, ele progride nessa transição, mundo espiritual e mundo material. E no mundo material, como a matéria é perecível, ele precisa passar pelo processo de morte, onde a matéria se degrada, mas o espírito ele já está desvinculado da matéria. A morte nada mais é do que a desvinculação do espírito à matéria. Isso está relacionado à lei de destruição, porque o corpo físico ele é destruído, mas o espírito prossegue a sua jornada evolutiva. Por isso, a fala de Jesus aí sobre a questão dos tormentos que o mundo passará significa exatamente esse processo de destruição e de progresso. E chama atenção ainda o nosso material para a questão das instituições, das teorias ocas, como fala aqui o autor, no sentido de que são pensamentos que, muito mais ligados à materialidade do que à espiritualidade, não poderão ter mais espaço na Terra. Esses pensamentos, essas filosofias, essas instituições, elas serão destruídas, porque elas não pertencem mais à fase que o mundo vai alcançar, que é a fase do mundo de regeneração. É importante permanecer atentos aos sinais que assinalam os momentos de mudança, da mesma forma que os brotos surgidos na figueira anunciam outra estação do ano, o verão. Na transição, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como todo leva a crer, com as revoluções físicas do globo. Os benfeitores espirituais orientam que é importante não perder a oportunidade de melhoria concedido por Jesus nessa ocasião. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. A regeneração, por outro lado, será marcada pela transformação moral, situação em que o Evangelho estabelecerá seu reinado definitivo. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável, e essa base é a fé. Percebemos então que Jesus faz uma analogia, falando dos brotos que surgem na figueira, o prenúncio ali da chegada do verão, também quer nos lembrar da aproximação da chegada do reino de Deus. O momento em que o mundo chegará ao ápice da sua transição planetária para chegar à condição de mundo de regeneração. Então, nos adverte Jesus para que não percamos a oportunidade, muito pelo contrário, para que ao perceber esse momento, aí sim nós nos alinhemos a Jesus, nós sigamos os seus ensinamentos e pratiquemos a nossa transformação moral, porque o mundo virá atravessando sucessões que levarão a transformações de ordem material, mas que o grande sentido é a transformação moral. Então, Jesus nos prepara e nos adverte para esse momento de transformação. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. Estas anotações do evangelista indicam que a figueira estéril é o símbolo das pessoas inclinadas ao bem, à aquisição de valores espirituais, mas ainda incapaz de praticá-los. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. A situação da figueira estéril, ou seja, daquela que não forneceu frutos, não tinha frutos, traz para nós uma outra advertência. A advertência daqueles que conhecem a palavra, conhecem os ensinamentos de Jesus, que ostentam uma aparência frondosa e bela e harmoniosa,
que seria essa figueira cheia de folhas, mas que, na verdade, não colocam em prática os ensinamentos, não vivem os ensinamentos, ou seja, não dão frutos. Isso significa, primeiro, né, que aqueles que conhecem e não fazem serão como a figura da figueira estéril, que vai secar, porque ela não produz frutos. Mas também há um outro sentido que tem relação com a primeira parábola da figueira, que é justamente aquelas correntes de pensamento, aquelas filosofias, aquelas religiões que nada agregam para o bem da humanidade, que nada agregam para melhorar o homem. Essas figuras, essas figueiras, essas árvores frondosas, cheias de folhas, mas que não dão fruto nenhum, também terão o mesmo tratamento da figueira. Ela será considerada seca e inútil para o reino de Deus. E da mesma forma, essas pessoas, essas instituições, essas correntes de pensamento. É necessário, contudo, fazer reflexão sobre o conteúdo do versículo 13 do texto de Marcos. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. No primeiro momento, parece existir contradição nas ideias expressas, uma vez que, se não era tempo de figos, Jesus só poderia encontrar na figueira apenas folhas. Faz-se necessário explicar o significado do simbolismo, para que não se julgue equivocadamente a ação seguinte, assim expressa pelo Cristo: nunca mais coma alguém fruto de ti. Versículo 14. A figueira cheia de folhas assemelha seus indivíduos que receberam oportunidade de se transformar para melhor, conseguem discernir entre o falso e o verdadeiro e são portadores de razoável conhecimento. Falam bem, atraindo pessoas até multidões, em razão das habilidades pessoais que possuem. São, porém, incapazes de praticar o que recomenda porque não possuem ainda moralidade elevada, nem domínio dos assuntos que ensina. Em geral, são pessoas portadoras de algumas virtudes, mas que gostam de impor a própria opinião. São personalistas e não se animam a considerar outras opiniões por se julgarem donos da verdade. Os que se aproximam deles afastam em seguida, decepcionados, por não encontrarem nem a fé pregada, nem a consistência dos ensinamentos divulgados. Percebemos então que a metáfora utilizada por Jesus em relação a essa figueira frondosa é justamente a aversão do Cristo em relação àqueles que ostentavam uma beleza externa baseada em conhecimentos, em doutrinas, em filosofias, mas que eram secos por dentro. Nada mais Jesus está revelando a essência, que fala que a figueira secou, porque na verdade ela já era seca por dentro, por isso que ela não produzia frutos, porque ela já era seca. Embora fale aí na passagem do Evangelho que não era tempo de figos, é importante lembrar que Jesus está querendo simbolizar para nós aquelas pessoas, exatamente aquelas situações, aqueles que têm conhecimento, que têm acesso ao Evangelho, aos ensinamentos do Mestre, e utilizam isso muito mais como instrumento de opressão e de levar outras pessoas a equívocos do que propriamente transformar a si mesmo. Esse é o sentido que a história que Jesus queria que ficasse registrado, para que não sejamos como a figueira, frondosos, ostentando um certo puritanismo, um certo conhecimento de palavras e utilizando isso muito mais como assumir o papel de dono da verdade do que efetivamente praticar os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo nos orienta como proceder neste tempo de transformação, em que o homem se revela demasiadamente preocupado com as dificuldades da vida material em detrimento da aquisição de valores espirituais. Apoia-nos na fase de transição em curso no planeta, concedendo-nos os recursos necessários para que possamos integrar a humanidade regenerada do futuro. O Espiritismo, então, como o cristianismo redivivo,
vem como um grande instrumento para que possamos ser figueiras frondosas, mas que demos fruto. Porque o Espiritismo nos lembra que, antes de tudo, é preciso fazermos a nossa reforma íntima. É preciso buscarmos o nosso melhoramento, o nosso progresso, para aí podermos seguir o processo evolutivo. Então, compreendendo essa situação, estaremos aptos para enfrentar os momentos de transição, compreendendo que somos nós os grandes transformadores da nossa própria existência e que tudo o que acontecer no aspecto exterior faz parte desse processo de transformação para o qual o Espiritismo vem como um verdadeiro instrumento de auxílio nesse momento de transição planetária. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para esse nosso roteiro. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em esclarecer. Peço também que curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao nosso estudo da doutrina espírita. Muito obrigado por sua atenção, muita paz e muita luz.